Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar tabela dinâmica aqui com Excel na prática, passo a passo. Mesmo que você nunca tenha usado tabela dinâmica na vida, você vai conseguir entender como usar com esse vídeo aqui, porque é totalmente prático, então você vai ver também o funcionamento aí da tabela dinâmica. Primeira coisa que você precisa ter para fazer sua tabela dinâmica é uma base de dados. O que é isso? E aí, suas informações que você vai utilizar. Aqui no meu caso, eu tenho uma lista, um relatório bem grande, tem mais de 2.000 linhas, onde eu tenho data, vendedor, produto, marca, fábrica e a quantidade vendida em reais, tá? Em valor total. Dá para supor já que isso aqui é um relatório de vendas, né? E é mesmo, é um relatório de vendas, onde eu tenho aqui, ó, 2.049 linhas, aí como eu falei para vocês. Por que eu quero usar a tabela dinâmica aqui? Para que serve, né? Por que tabela dinâmica? Porque eu tenho as informações aqui nessa minha lista, né, nessa minha base de dados. Mas, digamos que, por exemplo, eu queira ver qual foi o total geral vendido. Ou ainda, qual foi o total vendido em cada mês. Qual foi o total vendido por cada vendedor. Qual foi o total vendido de cada produto. Qual foi a loja que mais teve vendas. Se eu quiser fazer todos esses filtros, ver qual vendedor vendeu mais unidades de cada produto, ou ver quantas unidades foram vendidas no mês de janeiro, por exemplo. Eu consigo fazer tudo isso com a tabela dinâmica. Então, a tabela dinâmica, a partir da base de dados que eu tenho, e que você aí também tem, você pega essa base de dados e consegue mexer com ela, você consegue filtrar, organizar da forma que você quiser para conseguir fazer as suas análises, tá bom? Então, por isso que a tabela dinâmica é muito interessante aqui no Excel. Você tem a sua base de dados, você consegue segmentar ela, tá bom? Você consegue puxar, extrair apenas as informações que você precisa. Então, se você precisa fazer um relatório, fazer uma análise, tabela dinâmica pode ser excelente para você. Depois que a gente entendeu o conceito de tabela dinâmica e a gente já sabe que precisamos então de uma base de dados, o que é interessante a gente fazer agora? Perceba que data, eu tenho aqui também quantidade vendida em reais, né, o total de vendas, não está lá na melhor formatação possível. O que eu quero dizer com isso? Olha o jeito que está a minha data. O que é isso? Que data que é essa? Não dá para saber, né? Então, vamos arrumar essa formatação. E é sempre interessante que quando você coloque uma base de dados aqui no Excel, você corrija aí a formatação para ficar de acordo com aquilo que você espera. Se é uma data, vamos colocar na formatação de data. A coluna F, venda, é reais. Então, vamos colocar aqui em moeda, tá bom? Seleciona toda a coluna A, só você clicar ali na letra A mesmo, tá bom? E aqui em página inicial, você clica aqui em geral e muda para data abreviada, por exemplo. Coloca aqui. Ó, não tá dando para ver, né? Ficou hashtag, tá errado. Então, a gente aumenta aqui, ó, o tamanho da coluna. Clique, segura e arrasta. Beleza. Agora já está em formato de dados certinho. A outra coisa que a gente tem que corrigir aqui, a coluna F, né? Vamos colocar em moeda isso daqui. Seleciona tudo. Aqui mesmo em página inicial, ó, clica no símbolo aqui de moeda, escolhe reais do Brasil. Não tá dando para ver, pode dar 2 cliques ou clicar, segurar e arrastar para aumentar o tamanho da coluna. Aí já resolveu. Beleza, a gente já terminou então a formatação aqui da nossa base de dados. Agora já está pronto para a gente poder criar a nossa tabela dinâmica. Só que antes, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou selecionar desde a coluna A até a coluna F, né, da primeira até a última, e vou aumentar um pouco o tamanho das colunas, ó, todas ao mesmo tempo. Dessa forma fica tudo organizadinho aqui para mim. É melhor de visualizar aí as informações. Bom, posso fazer o seguinte, eu preciso selecionar as informações para poder estar criando a tabela dinâmica. Dá também para fazer sem selecionar tudo. Mas enfim, vamos selecionar todos os dados que a gente tem e aí a gente cria a tabela dinâmica. Para fazer isso, eu vou usar o atalho Ctrl T. Por quê? Porque se eu usar o mouse, ó, muitas linhas, né, vai demorar para caramba para selecionar todo mundo. Ó. Então, vamos utilizar um artifício, o atalho do teclado, Ctrl T. Ctrl T, selecionei tudo. E aí eu clico aqui em inserir tabela dinâmica da tabela intervalo. Clico aqui, vai aparecer para mim essa janela aqui. O intervalo que ele está mostrando aqui está correto. Por quê? Porque foi o que a gente selecionou, então está certo. Você quer colocar a tabela dinâmica nessa planilha aqui, ou em alguma existente, ou você quer criar uma nova planilha para ela. Eu quero criar aqui uma nova planilha, ou seja, ao invés de jogar a tabela dinâmica aqui nessa planilha, o Excel vai criar uma nova planilha para a gente e vai colocar aqui dentro. E é isso mesmo que eu quero fazer, eu acho que fica melhor dessa forma, tá bom? Então, eu clico aqui em OK, e é isso aí. Perceba que agora a gente tem a planilha 1, onde a gente tem a nossa base de dados. Inclusive, eu posso dar 2 cliques aqui, 1, 2, e escrever ó, base de dados. E aqui na planilha 2, onde a gente vai ter a nossa tabela dinâmica, eu posso escrever tabela dinâmica aqui. Ó. Beleza. Agora vamos entender a estrutura da tabela dinâmica, mas deixa eu tirar minha câmera aqui da frente para que a gente consiga ver aí todos os campos. Bom, vamos lá, pessoal. Então, quando a gente clicou aqui em tabela dinâmica, apareceu para a gente essa informação aqui do lado esquerdo e também vai abrir para você
essa janela aqui do lado direito. Vamos pelo começo. Essa tabelinha aqui do lado esquerdo vai te mostrar as informações que você for colocando aqui nos campos, ó, tá bom? Então você tem aqui, ó, o primeiro campo, o segundo, o terceiro e o quarto. Dependendo das informações que você colocar aqui, essas informações vão ser jogadas aqui, ó, na tabelinha da esquerda. Você vai conseguir visualizar as informações que você colocou aqui, tá? Mas vamos fazer o seguinte, então, depois que a gente entendeu esse conceito, aqui no campus da tabela dinâmica, eu tenho data, vendedor, produto, marca, fábrica e venda. O que é isso? São as colunas da minha base de dados, ó. Cada uma das colunas que eu tenho aqui estão aparecendo para mim aqui na minha tabela dinâmica. O que dá para fazer? Eu posso clicar, segurar e arrastar, ó, na data e colocar ela no filtro, na coluna, nas linhas e nos valores. Mas antes de eu soltar aqui, vamos entender por que como é que funciona isso aqui, o porquê das coisas. Colunas. As colunas, a gente já sabe que são isso daqui, né? Por exemplo, C, D, E, F, G, H, aqui são as colunas. E as linhas são os números que a gente tem aqui, né? Bom, então isso aqui funciona muito parecido. Se eu clicar, segurar e arrastar qualquer valor dentro das colunas, cada coluna aqui da minha tabela vai ser referente a essa informação que eu coloquei. E se eu soltar um valor aqui dentro das linhas, cada linha aqui da minha tabela vai ser referente ao valor que eu soltei. Bom, vamos fazer na prática então. Digamos que eu queira ver cada vendedor em uma coluna. Então, clique, segure e arrasto aqui no vendedor e joga aqui dentro da coluna. Olha só, Ana Souza, Bruna, João. E aqui eu tenho um total. Então, cada coluna se transformou no nome de um vendedor. E aí eu quero saber o quanto que cada vendedor vendeu em reais, o total vendido de cada um. Aonde aqui na nossa base de dados eu tenho o total vendido? Na coluna vendas, correto? Então, eu volto aqui na tabela dinâmica, clico, segure e arrasto, vendas, e jogo aqui nos valores. Por quê? Porque vendas é o quê? Um valor, é um número que eu quero ver, certo? É um valor que eu quero visualizar. Então, eu jogo aqui nos valores. E olha só, aqui eu consigo ver o quanto que cada vendedor vendeu em reais. Não está aparecendo aqui para mim o valor em reais. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso muito bem selecionar, colocar aqui em moeda, aí fica certinho, tá bom? Olha só, Ana Souza vendeu 3 milhões, Bruna também 3, o João 3. Enfim, teve uma diferença apenas aqui, né? 3,74, 3,71, 3,8. Digamos ainda que eu quero segmentar ainda mais. Então, ao invés de eu, por exemplo, ver somente os vendedores e o quanto que cada um vendeu, eu também quero ver dividido por mês. Então, eu vou transformar cada linha em um mês. Então, por exemplo, eu quero ver o quanto que a Ana vendeu em janeiro, o quanto que a Ana vendeu em fevereiro, em março, em abril e assim por diante. Então, cada linha aqui eu vou transformar num mês. Vamos fazer isso. Deixa eu pegar aqui a data, clique, segure e arrasto aqui para as linhas. Beleza? Olha o jeito que ficou. Agora eu consigo ver mês de janeiro, o quanto que cada vendedor vendeu no mês de janeiro. Também consigo fazer isso para o mês de junho, por exemplo. Ver o quanto que cada vendedor vendeu. E também consigo ver o total de cada mês. E ainda aqui embaixo, ó, ver o total de cada vendedor e o total geral de todo mundo. Bom, basicamente, então, pessoal, é assim que a gente consegue usar uma tabela dinâmica no Excel. Não é difícil, é bem simples. Basta a gente clicar, segurar e arrastar numa informação que a gente precisa e jogar aqui dentro de um dos quadrantes. Filtros, colunas, valores e linhas. É claro que na prática fica mais fácil. Então, se você pegar aí o seu Excel, colocar algumas informações para você praticar, cria uma base de dados com 20 linhas, por exemplo, pequenininha, e começa a treinar a tabela dinâmica. É muito interessante. Eu tenho certeza que você vai conseguir tirar muito proveito disso, porque você consegue fazer análises de maneira muito fácil, né? E muito interessante também das tabelas dinâmicas é que, a partir das tabelas dinâmicas, sabe o que você consegue fazer? Dashboards, gráficos interessantes, interativos, dinâmicos, bonitões. Também consegue fazer relatórios. Tudo isso através aí, com auxílio, né, das tabelas dinâmicas. Então, se você quer ficar excelente em Excel, aprenda tabela dinâmica. E também faço um convite para você. Vem aprender Excel comigo para você ser referência no mercado de trabalho. Beleza? Se você gostou aqui desse vídeo prático de como usar uma tabela dinâmica aqui no Excel, deixa o like no vídeo, faça um comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão. É isso aí. Amanhã também tem vídeo, todo dia tem vídeo novo, então se inscreva para não perder. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.